Olá, meu povo querido, pessoas cristãs e pessoas aí que não têm nenhuma fé religiosa, né, mas que está sempre acompanhando os meus vídeos aqui no canal do YouTube ou pelas redes sociais que eu tenho postado aí o vídeo. Chegou o dia, o grande dia, sobre um tema mais polêmico que você aí também está esperando. Você já ouviu falar sobre usos e costumes? Pois é, hoje o tema vai ser este: usos e costumes, mandamento bíblico ou mandamento do homem. Você que acompanha e sabe, né, aí do nosso ministério, da nossa igreja, ela é uma igreja rigorosa, é uma igreja muita doutrina, e entre ela tá doutrinas, né, internas da igreja, doutrinas aí, né, que foi fundada pela Bíblia, e regulamentos que mantêm uma doutrina para que todos possam estar, né, devidamente iguais, parecido, na mesma doutrina, no mesmo vestir, pensar e agir. Isso é o que vai aí, né, é o que eu vou falar. Você que tem outra fé, outra religião, ou até mesmo você que é cristão e não aceita estes mandamentos que eu for passar aqui, e como eu havia falado, como eu vou hoje passar esse vídeo sobre doutrinas, tá? Eu vou defender minha fé e aquilo que eu acredito. Se você acredita de outra maneira, você entende de outra maneira, isso aí é o que cada um vai fazer da sua vida, né? É aquilo que entende que seja certo ou correto. Mas hoje, através desse vídeo, eu vou defender aquilo que eu acredito e aquilo, né, que eu encontro na palavra de Deus, que é verdade, que vai sim me levar para o céu. Isso é a minha ideia, isso é o meu pensar, isso é aquilo que eu acredito e aquilo que eu defendo. Se você pensa diferente, né, simplesmente eu não posso, né, interferir na tua vida, porque a escolha é tua. Mas se eu acredito em algo, eu vou lutar e vou defender aquilo que eu acredito. E vamos lá então. Muitas coisas as pessoas comentam, tá? E eu vou resumir isso. Corte de cabelo, tá? Mulheres da nossa igreja, do nosso ministério, não cortam o cabelo, não pintam o cabelo, não pintam as unhas, não usam maquiagem, não uso calça, uso só vestidos, tá? Isso aí é o básico que muitos entendem como usos e costumes. E nós vamos usar a palavra para defender essa nossa fé. E nós vamos encontrar na Bíblia várias partes que vai nos deixar muito claro, né, sobre estes usos e costumes que muitos entendem, mas que para nós isso é mandamento, é doutrina. Então vamos lá, o homem ele corta o cabelo, não tem cabelo comprido, não usa bermuda, não tem barba no nosso ministério. Importante citar e falar que tem muitos ministérios, igrejas, né, que o homem tem barba. Se quiser, no nosso ministério pode ter o bigode, isso pode, mas barba não, tá? Não pinta o cabelo, não joga futebol, não jogamos nenhum tipo também, né? De telecena, Trilegal ou essas coisas aí do tipo que tem nos dias atuais. Isso são coisas, né, que a gente pode ver físicas, tá? Entre o homem e a mulher do nosso ministério. As nossas irmãs também não fazem sobrancelha, todo tipo, né, de que é considerado para nós como uma vaidade, tá? E nós vamos citar muito 1 Pedro, versículo 3, tá? Grave bem isso, que quando Pedro fala que a nossa beleza, ela não é exterior, e sim interior, ele já está frisando e deixando bem claro que a beleza da mulher, ela é aquela que está lá dentro e não essa que está por fora, porque essa acaba. E se você entender e compreender o significado da palavra vaidade, já vai falar sobre um exagero. E a gente não tem exagerado. Muitos citam também ali, né, no livro de Tiago, que ele fala, é o livro de Timóteo, que ele fala que nós temos que ter... e também nós podemos, né, observar e ver
pela palavra de Deus que nesse tempo, né, os sacerdotes, pessoas usavam então, como eu havia falado, túnica ou vestidos. Você vai encontrar isso em Êxodo 28, tá? Para você aí acompanhar e ver. Tá? Em 2 Coríntios também, 5, versículo 3, apóstolo Paulo vai falar, né? Todavia, nós somos achados aí, encontrados vestidos e não nu, porque nós temos que trazer uma decência, e essa decência, ela também tá aí nesta vestimenta. Temos que tapar nossas vergonhas, porque o templo do Espírito Santo, ele sabe aí, né, como se vestir, como se comportar, para que nós não venhamos ter aí também, né, um pecado chamado lascívia, que é aquela pessoa que usa o seu corpo para seduzir. E isso podemos ver que muitas mulheres, né, elas não têm esse comportamento nas vestimentas. Isso eu vou falar não em modo geral, mas por que eu digo? Quando somos cristãos, essa decência tem que estar na nossa vida, e isso é sim uma doutrina. O nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, tem que estar decente. E a mulher, ela tem que saber sim como se vestir, porque ela é diferente, foi criada diferente do homem. Então nós temos que trazer a decência e cuidar para não trazer o pecado da lascívia que o apóstolo Paulo falou, que você vai encontrar lá em Gálatas 5. Mas vamos lá então, vamos agora para... Dando continuidade ao nosso vídeo, vamos ver o que significa a palavra vaidade para que todo o nosso estudo venha a ser um estudo feito pela palavra de Deus e que nós podemos entender o porquê agimos e vestimos desta maneira. A palavra vaidade, se você pegar no dicionário e ver, ela é futilidade, vazio, algo vão, valorização exacerbada, exagero de si mesmo ou de suas qualidades sobre o desejo, né, de atrair atenção. Por isso que nós vamos agora falar sobre Jezabel. Muitos não aceitam, não entendem, né, que a Jezabel, ela era assim, né, alguém ali, né, que tinha cultos a outros deuses, a gente sabe, mas além disso ela usava a sua beleza, né, que era a sua maquiagem, para chamar a atenção, pintando os seus olhos. Isso você vai encontrar no livro de 2 Reis, versículo 9 e 30. Você vai encontrar também no livro de Isaías 3, versículo 16, enfeites das mulheres, vaidades, né, brinco, braceletes e etc. Acompanha Isaías 3, versículo 16. Você vai ver em 1 Pedro, versículo 3, capítulo 3, a beleza do homem e da mulher. Se você ver e acompanhar ali Pedro, você vai entender e compreender que a beleza nossa sim tem que ser a natural, aquela, né, que com o tempo nossos cabelos vão sim, né, ficando branco. Isso você vai encontrar sobre o cabelo, tá? No livro de Provérbios, tá? Quem falou isso foi Salomão, que cabelo branco é sinal de sabedoria. Davi também falou no livro de Reis, tá? 1 Reis 2, versículo 6, para Davi, né? Que ali a sua beleza, né? Era assim, cabelos brancos, tá? Com o tempo era sinal ali também de sabedoria. Provérbios você vai ver também. A beleza dos velhos são as suas cãs. Provérbios 20, versículo 29, tá? Você vai encontrar também em Provérbios 16, versículo 31, que fala sobre a coroa de honra, não são os cabelos brancos, né? Então, que ao longo do tempo nós vamos ter. Isso não é história, isso está na palavra de Deus. E Coríntios 11, versículo 16, você vai aí acompanhar e ver sobre o cabelo. Por que nós não cortamos o cabelo? O apóstolo Paulo disse que era honroso para a mulher ter cabelo comprido e desonroso para o homem, né? Ter cabelo comprido. Mas o fato muito importante que o apóstolo Paulo falou sobre o cabelo, que você vai ler e você vai entender em todo o contexto da palavra, que ele está dizendo que o nosso cabelo é sinal de honra, e a honra dada ali da mulher para o homem. Então nós estaremos honrando o nosso esposo
através do nosso cabelo, foi dado um lugar de véu, aonde os anjos também aí se apoderam. Quem corta as pontas melhor que rapace. E você sabia que na Bíblia fala também sobre rapar a cabeça, que era um sinal de luto judaico. Você vai encontrar isso, né, lá no livro de Deuteronômios 21, versículo 12, tá? Então examine essas coisas e vê se isso aí é uso, é costume, ou se isso está na palavra de Deus, e depois você tire suas conclusões. Vamos mais adiante, porque não para por aí o nosso estudo, tá? Dito isso, você pode olhar e examinar no livro de Efésios 4, versículo 1 ao 32, a santidade, modo de agir, falar, doutrina de Deus, tá? 1 Tessalonicense vai falar, ali no 5, versículo 15, alma, corpo e espírito. Então, Deus não requer só de nós, né, nossa alma, não, Ele requer de nós aí alma, corpo e espírito, tudo santificado perante ao Senhor. Onde nós vamos encontrar essa santificação? Leia em Gálatas 5. Leia em Gálatas 5, versículo 16, que você vai entender a santificação da carne, obras da carne e obras do Espírito. Ali em Efésios 4, versículo 1 ao 32, você também vai encontrar essa santificação, esse modo de nós agir em tudo. Hebreus 12, 15 fala para nós, né, não desprezar a correção do Senhor. E eu vou continuar aqui dando alguns textos para você também aí, né, ver na sua casa, pegar a sua Bíblia e examinar o que diz. No livro ali de Êxodo 33, versículo 4, vai falar que Moisés mandou o povo tirar tudo aquilo que levou eles a pecar. E isso estava ali, joias, tudo aquilo que levou eles, né, ao erro, ao pecado. Moisés mandou o povo ali fazer, né, uma limpa. Leia lá que é muito importante isso. Jacó, vamos ler o que Jacó fez também, irmãos. Jacó levanta um altar em Betel, ali para a família e todos que estavam com ele, né, para deixar fora todos os deuses estranhos. E nisso você vai encontrar também joias, que vai falar, você lê aí, anota aí Gênesis 35, 4, tá? Que ele pediu para as pessoas mudar as suas vestes, deixar as suas argolas pendentes da orelha, né? E os deuses estranhos. Jacó fez isso aí, irmãos. Leia nesta palavra, aquilo que estava atrapalhando o povo, eles vamos tirar da nossa vida. Está lá na Bíblia. Agora outro fato curioso também, que aquele tempo de lá tinha escravos, pessoas bem, né, financeiramente, reconhecida aí pelo seu dinheiro, pelo seu ouro. Você vai ver ali que Gênesis 24, 22, Abraão levou ali para sua nora pendentes de ouros e pulseiras, porque ele tinha posição, tinha dinheiro. Mas aí você olha em Gênesis 35 o que Jacó fez. Você compreende, entende que tem coisas que a gente tem que limpar da nossa vida, se não provém de Deus, aí você vai entender como você quer, tá? Mas só leia e compreenda a palavra do Senhor. Êxodo 33, 4, tá? Agora nós vamos ver Gênesis 41, 42, o rei deu para José, tá? José usou colar de ouro como sinal de honra, tá? Roupas finas, mas José estava escravo no Egito. Então, ali ele não tinha, mas deram para ele usar. José usou. Aí você vai dizer, mas José usou, irmã, lá, colar de ouro, mas ele usou porque o rei deu para ele como um sinal de honra. Aquele tempo eles faziam isso como sinal de dinheiro, de riquezas. Para honrar alguém, dava ali o ouro, dava ali argolas, brincos e correntes. Está na palavra de Deus. Esther, olha bem como está ali. Esther 2,17 diz assim: estava no império da Pérsia e o rei deu para ela. Tá? Esther estava no rei ali, né? Foi pegada do seu povo, colocada ali no rei da Pérsia e o rei que deu para ela. Ela era ali bonita, linda, mas ela que ganhou do rei tudo aquilo que o rei tinha que dar para uma rainha, tá? Então ela não estava aí na sua terra, seu povo, ela estava ali, né, sendo ali, né,
escrava, vamos dizer assim na palavra. Então o rei deu para ela. Daniel 5:7 vai falar que o rei deu para ele também. O rei deu para ele ouro e foi posto para ele também. Então, se você olhar isso daí, esses brincos, correntes, essas coisas foram dadas para essas pessoas que estavam ali sobre o rei diferente, reinado diferente, a qual eles davam em forma de honrar aquela pessoa. Todos os textos que eu passei para vocês, agora vocês podem ler com calma e tirar aí as suas conclusões. Mas o que a palavra fala sobre santidade, sobre verdade é uma só. E tem coisas na nossa vida que a gente tem que tirar. Aquilo que vai atrapalhar, vamos tirar. Agora, um fato muito importante, as pessoas falam, mas vocês não se cuidam? Se cuidemos. E a gente se cuida sim, mas com a beleza natural que foi dada por Deus. Por isso que eu passei esses temas para vocês na palavra de Deus, porque assim também adoravam as mulheres de Deus naquele tempo. Sara, obediente ao seu esposo, e ali ela era linda, uma pessoa maravilhosa, mas ela não tinha nada dessas belezas que nem Pedro falou, né, que estava ali por fora. A beleza dela estava por dentro. Uns assuntos falados também sobre calça, barba do homem são as regras internas da igreja, tá? Porém, nós usamos tudo a lícito, porém nem tudo nos convém. Essas a gente não usa muito, né? A base bíblica, tem até alguns temas, mas a gente não aprofunda, mas é uma regra para que todos possam aí seguir, regras internas do ministério. Porém, aí várias coisas a gente sempre fala, né? A gente usa a Bíblia e várias coisas a gente põe aí para o povo, né, seguir, porque muitas pessoas não sabem, né, se conter. Se tu libera uma coisa de uma maneira, daqui a pouco vira uma bagunça. E aí a gente acaba perdendo o controle, né? O controle que eu digo dando o lugar ao inimigo, dando lugar ao pecado, né? Então tem coisas que a gente ali vai e corta o mal pela raiz antes que aquilo se espalhe, cria e cresça no meio do povo de Deus, trazendo aí escândalo, trazendo vaidade. Tem algumas coisas então que a gente fala, calção para o homem, não. Se fosse liberado, um exemplo, teria uns que usar curto, mais comprido, e não ia ficar muito bom, decente aí para o homem, tá?